O presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha explica a posição da entidade empresarial diante do plano de concessões de rodovias do governo do estado. José Carlos Trujillo pondera que o atual plano de pedágios está com muitas falhas. De acordo com ele, foi ignorada a participação dos municípios na elaboração dos projetos. Para José Carlos Trujillo, a outorga é outro ponto extremamente negativo no plano de concessões de rodovias do governo estadual. O presidente da entidade empresarial de Farroupilha faz a sua leitura sobre o projeto dos pedágios e afirma que o governo do estado é totalmente inoperante. O que fica claro é a incompetência do estado, né, em operacionalizar a questão de infraestrutura, principalmente, não só falando de estradas, digamos assim, aqui na Serra ou no estado como um todo. Então, o estado é incompetente, então tem que haver espaço para a iniciativa privada efetivamente atuar nisso aí. Espaço há através de um trabalho bem feito de concessões. E aí, essa iniciativa de se fazer as concessões dessas estradas para a iniciativa privada, obviamente é um projeto muito ambicioso, complexo, e em se tratando de um projeto ambicioso e muito complexo, ele merece um trabalho a várias mãos. E aí eu diria que houveram muitas falhas. Muitas falhas porque, primeiro que se contratou um trabalho para uma empresa terceirizada e se observa, olhando o projeto, muitas falhas na criticidade de pontos das estradas e tudo mais. Então, faltou, né, de forma grave, a participação dos municípios, dos conhecedores dos problemas, junto da elaboração desse projeto. Outra coisa grave, gravíssima, um erro de estratégia muito grande, foi a forma com que foi concebido esse plano de concessão. Porque ele não tratou só do valor do pedágio, né, mas também tratou de um valor sob o título de outorga, que é praticamente um valor que estaria embutido no valor que estaria se pagando no pedágio, para ser destinado justamente ao governo estadual, que a gente acabou de dizer que é inoperante, ineficaz e tudo mais. Então é como se a gente continuasse dando dinheiro, digamos assim, para quem não sabe o que fazer e fazer direito. A questão da outorga tem que cair. Absolutamente. Então disso não se abre mão. E se assim for, eu vou dizer não, então o processo de concessão já nasce absolutamente morto. Foi um erro crasso digamos, da Câmara de Deputados em ter aberto essa possibilidade, então isso aí tem que cair já de entrada. E quando se fala em valor de pedágio, pessoal, nós temos que primeiro, de novo, nós temos que voltar a saber o que é que está sendo oferecido, né, pelo que está oferecido, quanto que se tem que pagar. E justamente pelo que está sendo oferecido, primeiro falta criticidade de cada município dizer e contribuir, opa, aqui eu preciso disso, aqui preciso disso, aqui está previsto isso, aquilo está previsto aquilo, porque não é, digamos, alguém de fora que simplesmente vai instituir ou vai doutrinar uma condição que desconhece. Então falta muita discussão técnica e capacitada, digamos assim, para fazer com que se tenha um levantamento e um projeto, um pré-projeto do que efetivamente precisa ser feito. Tendo isso, aí é que advém a questão de cronogramas, a questão de todo o valor a ser investido, e aí se tem condição de se falar em pedágio para o quê? Para fazer frente a toda a despesa que tem visto. Então, não adianta a gente ficar falando de pedágio. Acho que primeiro nós temos que discutir no município e nos municípios todo esse projeto, essa ambição, né? E tendo essa ambição, obviamente, isso vai resultar na quantidade de obras e investimentos que tem que ser feito e num cronograma. E daí advém um outro problema, que é a questão do tempo, né, dessa concessão. 30 anos. 30 anos, gente. Vamos na verdade, 30 anos... É meia vida, ou uma vida daqui a pouco, Se isso né? já foi coerente anos atrás,
Isso já foi. Eu acho que nos dias de hoje, com os avanços 10, 15 tecnológicos, anos? Eu diria que isso tem que ser melhor conversado, mas se pensar em qualquer 30 coisa... demais. 30 é demais. Acho que, fala assim, 20 anos, com gatilhos, né? Porque à medida que isso for andando, digamos assim, é lógico que eu diria que existem fases. Como é que vão começar a cobrar valores daquilo que não entregaram? Então, digamos assim, em vez de eu investir, pegar dinheiro e dar na mão do governo, que se faça investimento no local para o pessoal enxergar obras, efeitos e situações, acreditar e aí fazer frente a valores. Porque se ele pega o dinheiro, manda para o governo, cria praça de pedágio para fazer cobrança, quem está pagando vai enxergar o quê? Né? Então, também são pontos assim que não se discute. Quer dizer, nós temos que ter um cronograma de execução em cima de bases realísticas das necessidades. Então, juntando tudo isso, as discussões foram pouco feitas. Eu tenho participado de todas as análises em cima do projeto, então ele tem muitas falhas, muitas considerações sobre situações que não levaram à opinião e à necessidade de quem efetivamente transita e se localiza. Alguns pontos que a SIX coloca, então, a questão do tempo de concessão muito longo, a questão que envolve a outorga e também entra a questão da tarifa que está sendo sinalizada. Ela não seria muito salgada, presidente? Não, eu diria que a tarifa, hoje ela já se mostra de início salgada, porque limitaram o desconto, digamos assim, de quem está brigando para ganhar concessão e inflaram o valor justamente com essa outorga que seja destinada ao governo. Então, falar hoje em valor de pedágio, ele já parte de um princípio errado. Então, nem dá para se falar em valor porque ele está em cima de bases que não dá para se aceitar. Sim. Então, qualquer valor que se coloca de pedágio hoje, ele já nasce comprometido errado. Então, é bem assim, ó. Primeiro, o processo de concessão, ele está mal formulado se é baseado nessa questão de valor de pedágio e valor do outorga. Esquece o outorga, tem que se falar em valor de pedágio. E para se falar em valor de pedágio, tem que ser feito um projeto, né, ou um pré-projeto do que ser feito, mais realista com as necessidades de quem transita. E essa discussão não foi feita. Então tem que ter mais discussão sobre as necessidades do que tem que ser feito nas estradas com que a gente transita. E dentro dessas necessidades, um cronograma que obviamente pensar em 30 anos também esquece, é tempo demais. E que eu falei, existem muitas evoluções acontecendo, seja da parte tecnológica de cobrança. O que adianta ter 50 cabines de cobrança de pedágio se existe ou vai existir com certeza situações de cobrança muito mais eficiente, né, que não tenha parado, não tenha ninguém cobrando, não tem que ficar tendo tantas estruturas. E assim, Leandro, por exemplo, a participação do Estado nisso todo. Vamos supor que nós tenhamos que fazer um potilhão, uma rotatória, alguma situação e tudo mais. Isso envolve desapropriações, isso envolve parte ambiental, licenças disso, licença daquilo. Então, se o governo não tiver inserido na responsabilidade de fazer isso andar, né, vai servir de argumento para que o cronograma não seja obedecido. Então, ou seja, o processo ainda está muito travado, ele merece muito mais discussões. Foram feitas várias audiências públicas, foram feitas várias documentações, e isso já foi entregue, foi protocolado. Parece que foi pouco tempo para a discussão, né? Na realidade, discussões pouco houveram. Houveram iniciativas sim, nós participamos e existem, digamos, uma série de demandas que o Poder Público de Farroupilha protocolou junto à Secretaria. Foi feito um grupo técnico de trabalho no CORED, né, do CORED Serra, também detalhando uma série de necessidades e considerações. Pela SIC Serras também foi elaborado todo um trabalho e discussões criticando o processo. A própria AMESNE, através do nosso prefeito, presidente da AMESNE, o Fabiano Teofiltrin, também participando disso e envolvendo todos
os prefeitos da região serrana. Então, foram feitos vários movimentos, mas eu diria que ainda falta mais abertura para que a própria comunidade tenha acesso a essas informações e participe. O presidente da SIX Farroupilha tem participado da grande maioria das audiências públicas e encontros que discutiram sobre o plano de pedágios no Rio Grande do Sul. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.